Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar aí no seu lugar. Que alegria estarmos aqui na nossa pré-conferência Identidade. Você que está online com a gente. Eu tenho algo para te dizer. E você que está aqui presencial também. Nos dias 8 e 9 de agosto, Deus reservou um encontro de filhas. A gente fala que a nossa conferência é um encontro de filhas. E filhas muito amadas com o seu pai. Então você vai ter um encontro com Deus. Nós estamos orando, nós estamos nos preparando para te receber. Nós estamos preparando esse ambiente para que o céu possa ser palpável e que você possa receber a palavra, o toque, a cura, o sobrenatural do Senhor. Então você que está aqui não pode perder de estar aqui presencialmente. Se você está aí no campus online e quer vir, você também é convidada. Se por um acaso você estiver no Japão, mudou o microfone, pode deixar como estava antes. Estava bem bom aqui para mim, eu ouvindo. Se por um acaso você estiver no Japão e não puder vir, tem ao vivo para você. Nós teremos o nosso canal ao vivo, passando tudo para que todas as mulheres, não somente no Brasil, mas em todas as nações da terra, sejam abençoadas. Então, se você está agora online com a gente e vai assistir essa palavra que vai transformar seu coração, já escreve aí: eu quero assistir a conferência completa. Eu estarei ao vivo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. Vamos falar de identidade? Eu quase não falo. Verdade ou não? Vamos procurar mais um texto? Vamos mergulhar mais nas escrituras? Amém? Vocês estão comigo aqui ou vocês estão dormindo? Glória a Deus. Eu estou sentindo que quem está me assistindo vai colocar um amém nos comentários e vai ser mais forte do que o seu. Misericórdia. Vocês estão comigo aqui, amém ou não? Amém. Agora foi bonito, hein? Quiseram passar a perna em quem está ao vivo. O tema da minha ministração de hoje é identidade bem protegida. A minha filha Laura, do meio, ela gosta muito de ler. E ela gosta de ler os clássicos. Então, a minha irmã Milka deu a ela toda a coleção de Shakespeare. E na coleção de Shakespeare tem o mais famoso de Shakespeare, Romeu e Julieta. Não sei se você já ouviu a história de Romeu e Julieta, mas é uma história assim, como eu costumo dizer, cinematográfica e apoteótica, verdade ou não? E tem um momento na história que tem no segundo ato uma frase muito famosa, que diz assim: o que é um nome? Aquilo que chamamos de rosa teria um perfume igualmente doce com qualquer outro nome. Essa frase foi dita por Julieta. Só que ela foi ouvida por quem? Por Romeu, porque ele estava no andar de baixo quando ela falou. E essa frase tinha um grande significado. Ela estava dizendo: o que é um nome? Porque aquilo que estava separando ela de Romeu era exatamente isso, um nome. Eles eram de famílias rivais e não podiam se casar por causa de um nome. Se alguém puder pedir a Tiaguinho para ele subir aqui, eu agradeço. Obrigada. Agora para comigo e pensa: por que a pastora está falando de Romeu e Julieta? Será esse um encontro romântico? Não. Essa é a conferência Identidade. Eu estou falando de Romeu e Julieta porque eu quero que você entenda a importância de um nome. A minha intenção é falar para você como um nome tem poder. Se você perguntar a qualquer personagem bíblico a importância do nome, ele vai dizer somente tudo. Um nome tem um grande significado. Na Bíblia, o nome pode ter uma força muito grande por alguma experiência vivida no nascimento ou por alguma experiência vivida durante o decorrer da vida. A gente vai ver vários personagens bíblicos tendo nomes transformados. Quem nunca ouviu a história de Jacó, que se transformou em Israel, príncipe do Senhor, saiu de enganador para príncipe. A Bíblia também fala de um homem, Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, mas se tornou Paulo. Ele teve uma mudança. A Bíblia fala de Simão, que todos olhavam para ele, viam ele apenas como um homem impulsivo, rebelde, truculento, falador. Mas Deus deu a ele um segundo nome. Qual foi o nome? Pedro, porque via nele o quê? Uma rocha inabalável. A Bíblia fala de Sarai, que se transformou em Sara, a partir do momento que ela experienciou viver um grande milagre e se tornar uma mãe de uma nação.
O nome antigo falava de quem aquela pessoa era e o que ela era de fato. O novo nome falava de um chamado. E por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que Deus muda o nosso nome, Ele está revelando a nossa identidade. O nome da pessoa que eu vou falar hoje não é tão conhecida como todos esses nomes que eu citei aqui. Como Paulo, como Jacó, como Abraão, que era Abrão e se tornou Abraão. É um nome um pouco menos conhecido na Bíblia. O nome dele era Jabez. E eu quero começar com o significado do seu nome, que significava o que causa sofrimentos. Sangue de Jesus tem poder. Você imagina você nascer, sua própria mãe te dá um nome, o que causa sofrimentos. Essa é a história dele. E hoje nós vamos mergulhar profundamente no texto das Escrituras e vamos aprender como proteger a identidade que Deus nos deu. Não basta conhecer, não basta receber, não basta reconhecer. É preciso guardar, proteger. 1 Crônicas, capítulo 4. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Se você não tem, se você está ao vivo com a gente, diga, eu vou acompanhar. E à medida que eu ler, você pode acompanhar. 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Pode ser que no começo, quando eu estiver lendo, fique um pouco enfadonho. Mas eu quero que você fique comigo até o fim. Vai até o fim dessa mensagem, porque eu vou te garantir uma coisa. Deus vai falar profundamente com você. Não desista. Amém? Vamos lá? Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. Recaías, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Amuai e Laade. Esses foram os clãs dos Horaritas. Estes foram os filhos de Etam: Jezreel, Isma e Ibdás. A irmã dele se chamava Aszelpone. É difícil. Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzam, Efé, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá: Zerete, Zoá, Etnã e Cós, que gerou Anube, Zobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Eu vou fazer uma pausa aqui. Você percebe como Deus vem quebrando com tudo? Quando Deus quer nos ensinar uma lição, Ele vem numa sequência. Quando Ele para a sequência, Ele está dizendo, preste atenção. Nós estamos numa sequência de nome esquisito, vamos falar a verdade. A gente está numa sequência de nomes para não colocar nos nossos filhos. Graças a Deus que você escolheu Pedro, Belinha. Graças a Deus. Porque Azrael não seria uma boa escolha. E aí vem uma quebra. Essa quebra é para quê? Para você prestar atenção. Olha a quebra. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Presta atenção que hoje você vai aprender a palavra. Vocês estão comigo? Duas coisas importantes que eu quero destacar no texto de 1 Crônicas que nós falamos aqui. Primeiro, a importância das genealogias. Talvez quando eu li, você pensou, para que a pastora está lendo esses nomes? Sem sentido. E talvez você foi uma das quase 100% pessoas que quando começaram a ler genealogias na Bíblia, teve vontade de pular. Se não teve vontade, pulou. Vamos falar a verdade? A minha filha Sara é uma graça. Toda vez que chega nas genealogias, ela bate na minha porta. Mãe, ou no livro de números, eu posso pular os nomes esquisitos e ir para a história? E aí eu digo, vá filha, vá para a história. De fato ela tem 13 anos e eu tenho que ser consciente de que ela não ia tirar as lições que eu tirei desse texto aqui. E aí é muito engraçado, porque ela faz o que eu mandei, dá 5 minutos ela volta, mãe, eu não consigo. Eu me sinto culpada, como se eu não estivesse lendo a Bíblia. É tão bonitinho o temor que ela tem no coração, que ela não consegue pular
a genealogia, mas certamente você já pulou. O que é que eu quero te falar? As genealogias são importantes. Por quê? Ela era uma relação de pais e filhos, pais e filhos, pais e filhos. Para ensinar para a gente o quê? Descendência. Quem era, de que lugar, a origem das pessoas, a descendência das pessoas. Segunda coisa que eu quero que você entenda sobre o livro de Crônicas. O livro de Crônicas é uma releitura do livro de Reis. Só que o livro de Reis era um livro que falava do pecado dos reis de forma aberta, das falhas escancaradas. Falava do pecado de Davi com Batseba, expunha as mazelas daqueles homens importantes. E aí depois de Reis, vem Crônicas. Crônicas é a versão suavizada de Reis. Vamos esconder um pouquinho os defeitos? Vamos dar aquela maquiada? Se a gente pudesse falar, Crônicas era assim, a versão do feed do Instagram do Reis. Aquela versão bem bonita que a gente só posta as fotos bonitas, só entra nos stories com filtro. Reis é esse livro de... Reis não. Crônicas é esse livro com filtro. E por que eu estou tentando te explicar isso aqui? Porque eu quero que você entenda o peso que foi colocado sobre Jabez. Jabez era parte da descendência da tribo mais importante do seu povo, Judá. A tribo que deu origem a Jesus e a Davi. De todas as tribos, a mais importante, Jabez era dessa tribo. E mais, ele estava sendo citado no livro qual, gente, que vocês já aprenderam? Crônicas, que é o livro da maquiagem. Que era o livro que só falava da importância das pessoas. Que era o livro que só exaltava as qualidades. E aí, ele está num livro que só exalta a qualidade. Olha bem para mim. Só exalta a qualidade. Ele é da tribo de Judá, mas olha o que ele ouve falar dele. Aquele que foi gerado em muitas dores. Era quase que uma sentença. E ele poderia ter aceitado esse nome como uma sentença. Mas aí é que está a beleza. Aquilo que todo mundo deu como um nome de fracasso, Jabez transformou em dependência de Deus. Aquilo que o nome dele dizia, não vai dar certo, ele disse assim, vai dar certo. Por quê? Porque eu serei íntimo de Deus, eu vou conhecer a Deus, e em conhecendo o Senhor, eu vou pedir para que Ele transforme a minha vida. E aí o que é que eu amo nas escrituras? Que vem uma sequência. Fulano diz que gerou ciclano, que gerou. No meio para e diz, Jabez, que foi o maior na sua família. Quebrou o padrão. É como se tivesse assim, fulano que gerou ciclano, que gerou Beltrano. Aí Deus diz, para. Agora eu vou exaltar um nome. Agora eu vou falar de um homem. Anota aí. Jabez, o homem mais honrado da sua família. Você entende? Deus estava querendo dar destaque para quem? Para alguém que protegeu a sua identidade nele. Talvez você, como Jabez, recebeu vários nomes que tinham uma grande probabilidade de destruir sua identidade. Aquela dali é sensível demais. Orgulhosa. Problemática. Verdade ou não? Talvez você ouviu um nome, fala demais, faladeira. Talvez você recebeu um nome que queria deturpar a sua identidade. Deixa eu te dizer, existe um Deus que é capaz, mesmo que você tenha recebido um nome para destruir, te dar uma identidade para construir. Esse Deus está aqui, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar o seu nome, Ele pode mudar a sua identidade, Ele pode mudar o seu destino. Por quê? Porque a mãe de Jabez declarou sobre ele, mas Jabez declarou dependência de Deus. Enquanto a mãe olhou para um trauma, Jabez olhou para uma promessa. Enquanto a mãe olhou para um sofrimento, Jabez olhou para aquilo que Deus podia fazer. Talvez você esteja aqui pensando, eu quero ser Jabez, porque vamos falar a verdade. O camarada era firme em quem era. A própria mãe o deu um nome maligno e mesmo assim ele não aceitou aquele destino. Ele simplesmente protegeu a sua identidade. Pois bem, hoje nós vamos aprender.
a proteger a nossa identidade da opinião dura das pessoas ao nosso respeito, porque vamos falar a verdade, quando o povo tem uma opinião para dar, é sempre a pior. Você pode estar bonito como for, mas vão olhar o dia que você estiver feia. No dia que você estava... Ontem mesmo eu estava pela misericórdia aqui na igreja. Passei o dia todinho aqui, de manhã até de noite. Não deu tempo nem de tomar um banho. Eu dou graças a Deus que aqui atrás tem um banheiro que tem desodorante. Não precisava falar, mas essa é a realidade da vida. E eu estava com o meu cabelo preso numa marachiquinha. Qual a mulher que já prendeu o seu cabelo e ficou no rabo de cavalo? E depois soltou. E o que foi que aconteceu com o seu cabelo? Tinha uma listra aqui. Ontem eu vi na câmera uma listra aqui no meu cabelo. Aí eu disse, certamente Tati vai reclamar comigo e vai dizer, pastora, por que a senhora não falou comigo? Eu tinha mandado alguém para lhe arrumar. Eu já estava com medo dela. E aí ela disse, pastora, as pessoas já vieram reclamar comigo, porque o cabelo da pastora estava daquele jeito, Tati. Aí eu disse, glória a Deus que não foi comigo, foi com ela que reclamaram. Verdade ou não? Verdade, isso é verdade. Mas a gente precisa ser esse tipo de pessoa que não se fere com a opinião dos outros, que não se desmorona diante de uma rejeição, que não muda com o ambiente, que carrega uma identidade firme, mesmo que as pessoas tentem nos colocar rótulos. Primeira lição para ter uma identidade protegida: não seja uma estranha na mesa de Deus. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel. Jabez orou ao Deus de Israel. Ele disse, abençoa e aumenta as minhas terras. Uma outra tradução diz assim, o termo honrado, ao invés de importante. Jabez foi o homem mais importante, mais respeitado, mais honrado na sua família. E o ponto que eu quero te dizer aqui, não é a oração de Jabez que tem poder. Porque muitas pessoas já leram um livrinho, A Oração de Jabez, e já ouviram alguém pregar sobre a oração de Jabez. Aí pega o texto da oração de Jabez, aí acorda e faz a oração de Jabez. Ó Deus, me abençoa, me guarda, e repete a oração toda. A oração de Jabez em si não pode provocar um milagre, mas o Deus da oração de Jabez pode sim. O Deus da oração de Jabez pode mudar a nossa história. Então para de olhar assim, é uma oração mágica. Não, Deus é que tem todo o poder. E há poder nas nossas orações. Nessa longa genealogia de 1 Crônicas do 1 ao 9, várias tribos de Israel são mencionadas, mas duas delas são mais importantes: Judá e Levi. A primeira fala do reino prometido de Israel e a segunda fala dos sacerdotes. Ou seja, como eu falei, ele era da tribo de Judá. Portanto, ele era um filho real. Ele tinha uma linhagem real. Existia uma bênção especial por você nascer em Judá. A menos que você fosse um filho que não tivesse um pai. E você não acha estranho que durante toda essa leitura que nós fizemos do texto, fala de pais e de filhos, e quando fala de Jabez, nem fala do pai, nem fala do filho? Porque existe uma grande probabilidade, exatamente, de Jabez ter sido concebido em meio ao sofrimento e em meio à ausência de um pai. A grande questão é que às vezes nós sofremos algumas ausências na vida, e a gente acha que essa ausência foi um grande erro de Deus. A gente acha que essa ausência foi algo que marcou nossa vida para sempre e que não pode mudar o nosso destino. Mas nós precisamos entender que Deus não erra na nossa história. Na verdade, aquela ausência de uma figura paterna para Jabez era a presença da figura do próprio Deus, que de maneira sobrenatural iria se revelar a ele e iria mudar a sua história. O fato é que ele convivia diariamente com esse nome. E não somente com esse nome, com essa ausência, com muitas dores, deu à luz. A gente não sabe se a mãe colocou com muitas dores, deu à luz, porque as dores eram físicas do parto. A gente não sabe se eram dores emocionais, porque já não tinha um marido e não tinha um pai para a criança.
De fato, ele convivia com esse nome. A origem da minha vida é uma origem de dor. E isso é muito importante para você entender a oração de Jabez. Porque a oração de Jabez não é igual ao Salmo 91. Deus me protege, o Senhor, né? Sabe? Não. Você vai entender a importância. Por quê? Porque quando Jabez pede para o Senhor aumentar as suas fronteiras, alargar, ele lhe dá terras. Muita gente que diz assim, Jabez estava pedindo propriedades. Peça para você ser rico. Não. Isso não é a interpretação correta das Escrituras. Por estar sem pai, ele não tinha um lugar na terra. Se ele não tinha um lugar na terra, ele era o quê? Um sem-teto, um forasteiro. Ele não tinha direito à herança. Isso era muito importante naquela época, naquela cultura. Então, era muito sofrida a vida dele. Quando ele diz, Deus aumenta a minha fronteira, é como se fosse um refugiado sem teto, pedindo a Deus um lugar, pedindo a Deus um propósito de vida. Ele não estava pedindo uma casa na praia. Ele não está dizendo, Deus me dá terras, uma fazenda no campo e uma casa na praia. Ele estava dizendo, me dá propósito. Eu sou um filho que não tem pai. Se o Senhor não me der e não alargar as minhas fronteiras, a quem eu vou pedir? Entende? Nós precisamos entender que nós somos filhas e não somos estranhas na mesa do pai. Eu amo que quando Jabez pediu território, ele entendia, ele tinha consciência que ele tinha um lugar na mesa. Ele tinha consciência que ele tinha um pai. Mesmo que na ausência de um pai terreno, ele poderia pedir ao Pai Celestial. Sabe, nós não podemos amargar para o resto da nossa vida as nossas ausências. Todo mundo aqui tem histórias de dores, de aflições e de ausências. Talvez de falta de um pai, talvez de falta de uma mãe, talvez de uma família abusadora, agressora, talvez um passado de dor, um passado difícil. Sabe aquela pessoa que diz assim, tudo para mim sempre dá errado, nada para mim dá certo, se eu entro tem que dar errado. Sabe, Deus quer transformar a nossa história e dizer, olha para Jabez. Tudo para Jabez podia dar errado, mas o que foi que Jabez fez? Ele tinha convicção de que podia pedir ao Pai, que tinha um lugar na mesa para ele. Isso nos ensina o quê? Que a gente não pode ignorar o acesso que Deus nos deu. Embora a Bíblia só tenha 2 versículos para Jabez, falando dele, eu tenho convicção que ele desfrutou ao máximo do seu acesso com Deus. Ele desfrutou da intimidade com Deus e isso fez diferença na forma como ele se via, na sua identidade. O que faz a diferença na vida de alguém, gente, não é vir à igreja. Não é dizer que faz parte de uma igreja. Não é ir para uma conferência. Se você vê as estatísticas, é provado que no Brasil existe mais de 40 milhões de cristãos. Você tem noção do que é isso? 40 milhões de pessoas no Brasil são evangélicas, se a gente pudesse assim dizer. Mas será que essas 40 milhões de pessoas entendem a sua posição de filhas à mesa? Será que essas pessoas todas compreenderam que tem um lugar para elas? Quando a gente fala de entender o seu lugar na mesa, eu amo a história daquela mulher de Mateus capítulo 7. Quando diz assim, Mateus 7, do 25 ao 29. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse, deixe que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse, por causa desta resposta, você pode ir. E o demônio saiu da sua filha. Eu amo esse texto. Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu tinha a impressão que Deus estava estressado aqui. Eu dizia, Jesus estava estressado e jogou toda a raiva dele nessa mulher. Mas eu era só uma criança tola. Eu não compreendia o contexto verdadeiro das Escrituras. Quando Jesus diz àquela mulher,
dos filhos, ele estava se referindo ao povo judeu como um povo escolhido, em que todos nós receberíamos a salvação. Mas eles ouviriam das boas novas e veriam os milagres de Jesus em primeiro lugar. Era uma hierarquia que era importante Jesus fazer a comparação. Mas qual é a resposta dessa mulher, mesmo que a comparação não fosse muito favorável? Ela disse assim: eu sei, Jesus, eu sei que o melhor lugar é para os filhos. Aquela mulher estava dizendo assim para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor reserva a melhor parte para os filhos, mas já que os filhos não valorizam a melhor parte da sua mesa, me dá um pouquinho do que tem nela. Deixa eu te dizer, presta bastante atenção. Se a migalha que cai da mesa para alguém que nem é filho tem o poder de curar e de libertar, imagina o que está acessível para mim e para você que somos filhas. Não negue o acesso que Deus te deu. Receba o acesso que Deus te deu. Ei, se uma migalhinha debaixo da mesa é capaz de expulsar um demônio à distância, imagina o prato de refeição que ele dá para uma filha. Entenda, há um lugar na mesa para você. E esse lugar na mesa tem poder de transformação. Esse lugar na mesa tem poder de restauração. Esse lugar na mesa tem poder de restaurar a identidade e trazer dignidade. Não abra mão do seu lugar à mesa. Jabez nasceu e disseram assim: nasceu fruto de dores. Mas ele disse: tenho lugar à mesa. Vou orar, vou pedir, vou clamar, vou dizer: Deus, me dá territórios. Deus, aumenta minha influência. Deus, me dá propósito. E eu e você precisamos ser como Jabez. A gente precisa fazer o quê? Proteger nossa identidade. Deus deu para todas. Algumas cuidam, outras não. Outras deixam o diabo deturpar. Outras dão mais valor à opinião de Satanás. Outras preferem ficar comendo a comida dos porcos, enquanto muitas estão à busca da mesa. Que tipo de filho é você? Você está em busca da mesa do seu pai? A mesa da intimidade? A mesa de conhecer? Ou você está comendo um alimento que vai te fazer mal lá na frente? Que vai te destruir? Que tipo de filho é você? Você se reúne com o Senhor como em um jantar de família? Ou você se reúne com o Senhor como em um jantar de negócios? Eu vi uma pesquisa que dizia assim: a Universidade de Harvard se propôs a analisar durante 15 anos as relações familiares no contexto da mesa. Os benefícios físicos, os benefícios emocionais que existem para pessoas, presta atenção, que comem à mesa com os familiares. E uma pesquisadora falou assim, ó: a gente pensa sempre que sentar à mesa traz conexão, aproximação e intimidade, pois todos conversam, riem, falam de coisas interessantes. Nós não saímos para jantar com quem não temos intimidade, a não ser que seja um jantar de negócios. As pessoas geralmente se abrem mais nessa situação de descontração. E se repararmos bem, quando os jovens estão na mesa, eles acabam se expondo mais. Deixa eu te dizer, é impossível falar sobre proteger a sua identidade e não falar de intimidade com Deus, porque eles estão profundamente entrelaçados. Quando a gente fala de proteger a sua identidade, a gente fala de sentar à mesa. E não somente sentar, porque tem muita gente que senta à mesa, mas permanece na mesa como um desconhecido. Está em um jantar de negócios e não em um jantar de família. Coisa ruim é você sentar numa mesa com um desconhecido. Vamos falar a verdade? Não sei se você já foi na praça da alimentação, não tinha nenhuma mesa para você, e aí tinha aquelas mesas bem grandes e tinha uma pessoa sozinha na ponta. Você queria comer sua pizza. Pizza não, porque pizza engorda e não faz bem. Você queria comer sua proteína com brócolis, porque você é uma mulher equilibrada, você vem para a conferência de identidade. Aí só tinha aquela mesa, mas já tinha um desconhecido. Você vem com sua bandeja e você pergunta o que para ele? Posso sentar aqui? Verdade ou não? Aí ele responde num longo discurso: pode. E é tudo que você tem de conversa com um estranho. Por quê? Porque você não vai ficar batendo papo e contar a sua vida e todos os seus problemas para uma pessoa que você acabou de ver.
Você não tem intimidade. Aconteceu isso comigo nas minhas férias. Pior é quando você não sabe falar a língua. A gente na praça da alimentação queria um lugar para sentar. Era tudo do olhinho puxado. Eles não falavam inglês. A gente queria um lugar, não tinha um lugar para sentar. Quando a gente falava, eles não respondiam. A gente estava com fome, sabe o que foi que eu fiz? Me sentei no chão. Por quê? Porque eu não tinha intimidade com ninguém para sentar na mesa. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas o tipo de pessoa que senta na mesa, mas se comporta com um desconhecido, como um desconhecido, é aquela pessoa que ela vem no culto. Ela vem na conferência de mulheres, mas ela não abre o coração para ser tratada pelo Espírito Santo. Ela não se deixa ser moldada por Deus. Ela não se deixa ser confrontada em seus erros. Não se deixa ser confrontada no seu pecado. Ela senta na mesa com Deus. Ela senta, ela vem. Ela está aí nesse lugar, esquentando essa cadeira. Ela está ouvindo, mas ela está tendo uma conversa de desconhecido. Ela está tendo um jantar de negócios. Deus não vai intervir na vida de alguém que não quer ser transformado. Deus não força a barra. Ele não empurra a porta. Deus se revela para quem convida, não é para quem fica observando só. Deus transforma, muda destino para quem de fato deseja transformação, arrependimento. A minha pergunta para mim e para você hoje é: de que forma você tem se comportado na mesa com Deus? Você tem se comportado como uma filha em um jantar de família? Ou você tem se comportado como uma estranha em um jantar de negócios? Porque uma filha, quando senta em um jantar de família, ela não só senta em um jantar, ela senta em vários. Ela está ali todos os dias. Ali ela tem liberdade para se expor, ali ela tem liberdade para conversar, ali ela tem liberdade de ser ela mesma, de contar suas fragilidades, suas fraquezas. Ali ela está todos os dias. Mas uma mulher, uma filha que se senta em um jantar de negócios, ela está diante de um desconhecido. Logo, ela tem uma tendência a ser mais fria. Logo, ela tem uma tendência a não abrir o seu coração, porque de fato ela está de frente de alguém que ela não conhece. Qual é o tipo de filha que você é? A que está querendo sentar à mesa de Deus para ter com Ele um jantar de família, de expor o coração, de abrir, de ouvir, de vulnerabilidade? Ou você se encontra com Deus somente para um jantar de negócios? Você até senta, mas não deixa Ele falar. Você até senta, mas não deixa Ele te confrontar. Você até senta, mas não escuta o que Ele tem a dizer, porque Ele é um desconhecido. A minha pergunta para mim e para você hoje é: o que nós temos feito com o acesso que Deus tem nos dado como filhas? Ele nos dá um lugar na mesa. Será que a gente tem essa consciência? Sabe, tudo que o diabo quer é roubar a sua intimidade com Deus. Tudo que o diabo quer é fazer você ter um encontro com Deus. Não um encontro com Deus de um jantar de família, em que você pode expor sua vulnerabilidade e se encontrar todos os dias. O diabo quer que você tenha um encontro com Deus de negócios. Aquele encontro superficial, em que a pessoa é desconhecido e que você só chega para pedir. Mas Deus não quer isso para você. Deus deseja um jantar de família. Deus deseja te ouvir. Deus deseja ouvir como foi o seu dia, suas dificuldades, suas alegrias. Assim como a gente senta na mesa com a nossa família e a gente conta: o dia hoje foi péssimo. Minha prova de matemática hoje, misericórdia. Assim como as crianças falam abertamente, Deus quer sentar na mesa com um jantar de família e dizer: filha, aqui você pode falar. Aqui você tem liberdade, aqui você pode ser você, aqui você tem vulnerabilidade, aqui você tem acolhimento das suas dores, aqui você tem abraço, aqui você tem colo, aqui você é filha. Aqui você tem lugar na mesa. Entenda o poder de não ser uma estranha na mesa de Deus. Segunda lição que nós aprendemos com o texto: entenda a diferença entre superfície e águas profundas. O texto continua. Vamos continuar na oração de Jabez? Quem está comigo? Ele diz assim, ó: que a sua mão esteja comigo. Coisa linda. Você hoje, vamos pensar aqui, fez essa oração para Deus? E disse assim: Deus, que a sua mão esteja comigo.
Se você não fez, eu te encorajo a fazer. Porque existe um poder nisso que Jabez falou. Mão na Bíblia representa a presença, poder, direção de Deus. Eu quero ler alguns trechos que falam sobre isso. Presta bastante atenção, porque não vai dar para você abrir todos. Eu quero que você escute. Se você quiser, você pode anotar aí a referência. Quem está no online, escreve, porque às vezes as pessoas querem pegar nos comentários. Eu vejo as pessoas escrevem até os tópicos para ajudar quem está assistindo. Eu vejo. Êxodo 33, versículo 15 diz assim: Moisés declara a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Salmo 89, versículo 13 diz assim: o teu braço é poderoso, forte é a tua mão, exaltada é a tua destra. Isaías 41, 10 diz assim: eu te sustento com o quê? Com a minha destra fiel. Salmo 139, 10 diz: mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Êxodo capítulo 14, versículo 31 diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios. Todos esses textos que eu li para você não foram experiências pessoais. Se você me conhece, ouve minhas sermões aí no YouTube, você sabe que quando eu prego, eu exponho as escrituras. Eu não vou ficar o tempo todo falando de o que eu fiz, que eu deixei de fazer. Eu quero te mostrar na Bíblia o poder que existe em dizer que a tua mão esteja comigo. Ele está dizendo: a tua mão é um poder que intervém. A tua mão é uma direção que conduz. Ele está dizendo assim: a tua mão é proteção contra o mal. Ele está dizendo: existe poder na mão do Senhor sobre nós. A verdade é que você pode estar num momento difícil da sua vida. Você pode estar passando por um território desconhecido. Você pode estar sofrendo um diagnóstico médico que você não desejava. Você pode estar sofrendo uma traição. Você pode estar passando por um adultério, por uma separação. Não existe nenhuma jornada e nenhum caminho solitário quando a boa mão de graça do Senhor está estendida sobre nós. A mão de Deus é presença, a mão de Deus é direção, a mão de Deus é proteção, a mão de Deus é abrigo, a mão de Deus é colo. Então, quando tudo te faltar, diga: que não me falte a tua mão, que não me falte a tua presença, Senhor. Peça a boa mão do Senhor estendida sobre você. Agora entenda: peça a mão do Senhor estendida sobre você, não apenas a mão que abençoa, mas a mão que sustenta, a mão que dirige, a mão que ampara, a mão que protege. Porque muitas pessoas estão buscando a mão que abençoa. Todo mundo quer a mão que dá. Todo mundo quer a mão que resolve os problemas. Verdade ou não? Deus, paga essa minha conta aí, Jesus. Verdade ou não? Deus, me dá isso aqui, me dá aquilo ali. Nós precisamos buscar a mão que nos guarda, que nos dirige. 1 Crônicas nos diz que Jabez orou ao Deus de Israel. Presta bem atenção. Isso mostra que Jabez conhecia a identidade de Deus. Olha bem para mim. Ele não orou aos ídolos. Ele não orou a falsos deuses. Ele orou a quem? Ao Deus de Israel. Ele orou a quem ele conhecia. Tem gente que diz assim: como eu protejo minha identidade, pastora? Tem hora que eu me sinto firme, tem hora que nada me abala, tem hora que tudo me derruba. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. E como eu faço isso? Bem simples, não tem nenhum mistério. E eu não vou cobrar nada para te dizer. Leia a Bíblia. Leia hoje e leia amanhã e leia depois de amanhã, porque todos os dias você precisa conhecer o Senhor. Porque Jabez orou a quem? Ao Deus de Israel. Agora eu quero falar algo para você muito importante. Eu vi uma pesquisa que foi feita sobre pessoas que liam a Bíblia. E a pesquisa analisou várias pessoas de várias idades por muito tempo. Pessoas que liam a Bíblia esporadicamente, como alguns que vêm na igreja e o pastor diz: abra a Bíblia. A pessoa leu a Bíblia naquele momento, na quarta e no domingo. Tinham pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, outras 2 vezes por semana. E sabe o que a ciência mostrou? Que essas pessoas que liam esporadicamente, assim, 1 vez, 2 vezes, trechos curtos, assim, só na igreja, que aquilo quase não tinha poder sobre elas. Era quase insignificante. É a resposta da pesquisa.
Mas a pesquisa disse que quando uma pessoa orava acima de 4 vezes ao dia, com frequência, olha só, era mais provável, olha o que a pesquisa disse, que o sentimento de solidão caísse em 30%, que os problemas com a raiva caem em 32%. Já te dei a resposta do teu problema. Eis que te digo, se tu estás com raiva do teu marido hoje, vai ler a tua Bíblia. A semana toda. Se tu estás com raiva da tua sogra, do teu chefe, da tua cunhada, leia 2 vezes por dia. Por quê? Cai sua raiva em 32%. Olha bem, a pesquisa continua. E é séria. Diz que problemas com amargura no casamento, nos filhos e nos amigos caem em 40%. Você vai deixar de ser azeda. Você vai ficar um docinho de coco. Boazinha. Vai tirar essa cara amarga. Que nem o botox arranca. Sangue de Jesus tem poder na vida. Tá faltando o quê? Tá faltando ler a Bíblia. Por quê? Cai em 40%. 57 menos problemas e chances de ter problemas com o álcool. Se você está presa no álcool, leia a Bíblia. A ação de compartilhar a fé aumenta 230%. Gente, 230% vai aumentar a vontade de você falar de Jesus. Quem não evangeliza é porque não lê a Bíblia, porque não está apaixonado por Jesus e porque não conhece Jesus. Vai falar de um desconhecido? Como é que vai falar de uma pessoa que não conhece? Não tem nem as palavras, por isso não evangeliza. Mas quem é apaixonado por Jesus, qualquer motivo é para pregar. Hoje estava fazendo meu cabelo e falando. A mulher deu um vacilo, ela disse, você quer aceitar Jesus? Eu vou orar agora. É assim, quando a gente ama Jesus, a pessoa fizer assim, ai, o meu dia não tá bom. Eis que tenho uma resposta para ti. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vamos orar agora? Dobra o joelho que a gente vai fazer uma oração de confissão. E se tiver demônio, vai sair. É ou não é? Uma mulher cheia do Espírito Santo, minha querida. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Aumenta em 230% a chance. Vocês vão me ouvir pregar hoje, porque eu vim de longe. Aumenta o sentimento de estagnação. Cai o sentimento de estagnação espiritual em 60%. Estou paralisada. Espiritualmente não cresço. Não leu a Bíblia. Não teve consciência de que é filha, que pode sentar na mesa, que pode pedir, que pode fazer a oraçãozinha como Jabez fez. 68% de chance de sexo fora do casamento. Tem muita gente aí adulterando, caindo, pecando em pornografia. Por quê? Não tem vida com Deus. Pecado bate, a pessoa abre a porta e escancara. Não está protegida. Verdade ou não? Verdade. 74% menos chance de se envolver em jogos de azar. E esse é um assunto que é preciso falar, porque às vezes invadiu a igreja. O sangue de Jesus tem poder. Porque não lê a Bíblia. Não adianta você estar na estatística de 40 milhões de pessoas que servem a Jesus, se você só vem para a igreja para esquentar e não abre sua Bíblia para esquentar seu espírito todos os dias pela manhã. Você quer esquentar o seu espírito ou a cadeira da igreja? Porque se for para esquentar a cadeira da igreja, a gente tem irmã do fogo aqui, que antes de você sentar já orou em cada uma das cadeiras e já esquentou. Nem precisa você se sentar. Não é? A gente bota só um olhinho. Deus, pega essa pessoa que sentou aqui. Acabou. Para que você esquentar? Já está esquentada. As nossas são tudo quente. Eu tenho até um botãozinho aqui. Quando eu aperto, pega fogo. Aí, ó. Acabei de apertar e vocês riram. Estou falando. Entenda. Existe uma diferença de superfície e águas profundas. Superfície é repetição. Superfície é você dizer assim, vou fazer a oração de Jabez. Todo dia agora o negócio vai mudar na minha vida. Superfície é essa. Todo dia eu leio o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. À noite o Salmo 91. Superfície, é isso. É o raso. Existe um perigo muito grande de você mergulhar no raso. Eu tenho a doutora Thalita aqui que é médica e sabe. Existem muitas praias e muitos lugares que são rasos e que pessoas sofrem acidentes terríveis. Por quê? Porque mergulharam
no raso. Bateram com a cabeça, tiveram problemas na coluna, perderam a sua mobilidade, ficaram sem poder andar, porque mergulharam no raso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Se você passar o resto da sua vida mergulhando no raso, você tem uma grande probabilidade de sair machucada. Você precisa mergulhar em águas profundas. Você precisa se dedicar em conhecer o Deus de Israel. Porque Jabez fez a oração para o Deus de Israel. Porque Jabez protegeu sua identidade. Porque conhecia o Senhor. Conheça a Deus. Prossiga em conhecer ao Senhor. Em oração. Em vida com Deus. Em leitura da palavra. E terceira e última lição. Não baixe a guarda para o contexto. Obrigada. Vou até beber água. Fala de novo aí. O ar das minhas ovelhas é sempre para eu beber um gole. Muito obrigada. O invejoso vai dizer que eu estava querendo só que as pessoas dissessem que eu era muito importante. Mas eu não preciso que as pessoas digam quando meu pai já disse. Não baixe a guarda para o contexto. Olha o fim da oração. É cinematográfico e apoteótico. Anota. Ele termina assim, ó. Guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos lá. Quando ele diz assim, guardando-me de males, o que Jabez estava ensinando para mim e para você? Eu estava reconhecendo que toda bênção precisa de proteção. Esse é um grande erro nosso. Às vezes a gente pede a graça, o favor divino, a gente pede uma bênção e esquece de pedir a proteção. Porque às vezes a gente recebe e o contexto ao redor faz tudo para roubar aquilo que Deus deu a gente. Verdade ou não? E às vezes o contexto é em formato de gente. Geralmente. Gente ruim. Gente usado pelo Satanás. Para roubar nossa alegria, para roubar nossa fé, para roubar nossa autenticidade. Verdade ou não? É por isso que Jabez disse assim, ó. Me guarda dos males, porque eu sei que o Senhor vai me dar muito. Então vai logo me guardando. Quando você pedir um favor e uma graça de Deus, diz assim, Deus me dá, mas guarda também. Protege também o que o Senhor me deu. Não sei se você ora para Deus guardar a sua família. Deveria. Peça a Deus para guardar seu marido. Peça. Faça essa oração. Quando meu marido passa e tem uma mulherzinha do lado, enviada de Satanás, eu guardo ele, Jesus. Essa enviada do cão, bata em retirada agora. Em nome de Jesus. É assim. Você nunca foi para academia com seu marido? Pois vá, viu? Vá, porque vão aparecer umas endemoniadas para fazer o exercício na frente dele. Aí o que é que você faz? Vai para frente e começa a orar em línguas. Ela vai manifestar. Vai ou não vai? Vai. Vai correr. Satanás não consegue ficar na presença de quem tem vida com Deus. Ele fica agoniado. Tem gente que não consegue nem olhar no meu olho. Eu digo, eita, tá cheio. Já sei, quando não apertar a mão, corra. Aí que eu não quero nem tocar mesmo, para nem pegar. Verdade ou não? Verdade. Peça oração, viu? Diga, Deus, me guarda dos males, como fez Jabez. Mas ele não só pediu para guardar dos males. Ele pediu para livrar das dores. E aí ele continuou e disse, e livra-me de dores. Essa era a consciência de alguém que tinha sua origem marcada pela dor. Era a consciência de alguém que sabia que sofreu muito. Mas não somente isso. Eu realmente acredito que nesse trecho da oração de Jabez era um desejo profundo dele. De não ser mais prisioneiro da sua origem. De não ser mais prisioneiro de um nome, de uma marca. Então quando ele disse assim, Deus me livra de dores. Porque assim, já me deram um nome ruim. Mas eu não quero que a minha vida seja eternamente perpetuada por sofrimento. Eu quero uma nova história. Eu não estou dizendo que a vida do cristão é isenta de dores. Todos passaremos por elas. Mas nós precisamos pedir a Deus. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que pode mudar histórias. Eu sei que a minha dor pode ser somente uma ponte para o meu destino. Todo mundo tem um contexto de dor. Todo mundo tem um contexto de destruidor de identidade.
principalmente as mulheres. Talvez o seu contexto de destruidor de identidade foi dentro da sua casa. Você ouviu palavras da sua avó, que dizia que você era feia, que dizia que você não ia casar. Você ouviu palavras da sua mãe, que num ímpeto narcisista lançou maldições contra você. Você ouviu palavras do seu pai. Talvez você foi tocada como não deveria, por um tio, por um primo, por um pai. Talvez esse foi o destruidor da sua identidade. Para Jabez era um nome, filho de dores. Todos temos destruidores de identidade. Mas o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a ferramenta que destrói os destruidores de identidade. Não importa qual foi o destruidor que tentou bater na sua porta, a palavra que disseram sobre você, o que te fizeram pensar errado a seu respeito. Deus é capaz de mudar. O Deus de Jabez é capaz de mudar. Ele é capaz de mudar seu nome, sua vida, sua história, como diz a pastora Ana. Ele é capaz. Então como é que eu faço para lutar contra o destruidor da minha identidade? Celebre sua individualidade. Ela é um presente de Deus. Celebre. Não sei se você sabe, mas fizeram uma pesquisa com 3,5 mil mulheres em todo o país e mostrou que 8% somente estão satisfeitas com a sua própria imagem. Gente, 92% das mulheres, 1 em cada 10 são satisfeitas, 9 são insatisfeitas. E deixa eu te dizer, isso não se refere apenas à imagem física não, tá? É muito mais do que cabelo, peso, altura, corpo. É muito mais do que isso. Muitas mulheres olham para si com um sentimento de insatisfação, de incompletude. Muitas mulheres olham para si e não conseguem perceber a sua autenticidade como presente de Deus, sua individualidade como presente de Deus. Por quê? Porque teve um destruidor que tentou dizer o contrário. Vou dizer o meu destruidor: essa menina parece uma matraca. Eu ouvi isso várias vezes na minha infância. Ela não para de falar. Cala a boca dessa menina. Essa menina fala rápido demais. Era sempre em tom de crítica. Sempre em tom de crítica. E aí eu pensava que falar muito rápido não era uma qualidade, era um defeito. E também pensava que falar muito era um defeito também. Aquilo era um destruidor de identidade. Mas aquilo era o potencial de autenticidade e individualidade que Deus havia me dado. Ele tinha um porquê de ter me dado. Ele tinha um propósito para isso. Portanto, Ele deu um jeito de me ensinar a proteger. Ele deu um jeito de me fazer ver com outros olhos. De entender que aquela menina matraquenta que falava que não parava de falar, um dia ia falar para muitas pessoas. E muita gente ia gostar do que ela fala. E muita gente precisava do que ela falava. Mas sabe qual é o problema? Você precisa aprender a celebrar e ver isso como um presente de Deus. Eu não sei se você já leu um livro. Você precisa ler esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Se você assiste minhas pregações, você já viu que eu devo ter citado ele assim em quase todos, porque sempre tem alguma coisa do livro para trazer. Nessa carta tem um capeta velho que ensina um capeta novo. É um diabo velho, um demônio velho que ensina o novo a destruir os cristãos. Aí tem uma parte da carta que ele diz assim, ó: eu sei que o inimigo aqui no caso é Jesus, ele se refere, também deseja fazer os homens distanciarem-se de si mesmo, mas de uma forma diferente. Lembre-se sempre, o velho falando para o novo, que ele, Jesus, gosta de verdade do vermezinho humano e atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato de eles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandonem o clamor da vontade própria. Se você não entendeu, eu vou te dizer, até Satanás está entendendo e admitindo que Jesus, que Deus, o nosso Pai, ama a nossa individualidade. Ele celebra o fato da gente ser diferente. Ele está dizendo assim, ó, presta atenção. Deus celebra o fato deles serem diferentes. Ele celebra, ele dá valor a isso. A única coisa que faz eles dizer assim para os seres humanos, abra mão de si mesmo, é com relação ao quê? Ao pecado que habita dentro do ser humano. Sua vontade própria é destinada para o mal.
Quando o diabo está aqui falando, ele está dizendo assim, ó, Deus é aquele que quer mortificar a sua natureza pecaminosa, não a sua individualidade. Ele não quer que você seja uma cópia igual a todo mundo. Ele celebra as que falam rápido, as que falam devagar, as bem mansinhas e calminhas e as mais agitadas. Verdade ou não? Ele gosta das baixinhas e das altas. Verdade ou não? Ele celebra a nossa identidade. Ele gosta das que falam muito, daquelas que ficam ouvindo, porque sempre vai precisar de uma pessoa que ouve para uma pessoa que fala. E se o mundo fosse só de falante? Coitada das falantes. Verdade ou não? Ninguém ia se entender e ia virar uma torre de Babel. Por que eu me dou bem com as minhas irmãs? Porque é tudo misturado. Uma fala, a outra escuta. Dá certo. No casamento é a mesma coisa. Geralmente a gente fala, eles escutam, não é? Alguns não escutam. Vamos pedir a Deus para dar umas trabalhadas. É ou não é? É. Você precisa entender, celebre a sua individualidade. Ela é um presente de Deus. O que enfraquece os planos do inferno, mas fortalece o plano de Deus, é ter uma identidade protegida, cuidada. E o fim do fim diz: e Deus atendeu o seu pedido. Bora celebrar, minha gente. O que Jabez orou, pediu. Aí no fim, eu falo que as histórias bíblicas são cinematográficas, que eu não sei o que tu tá fazendo assistindo dorama. O texto diz: e Deus atendeu o seu pedido. Coisa boa. Jabez orou, Jabez exclamou e teve o seu pedido atendido. Porque, olha para mim que eu vou dar a chave do fim. Porque ele colheu os frutos de ter lutado bravamente para proteger a sua identidade. Gente, eu amo. Que agora eu não vou deixar mais as meninas pularem a genealogia. Eu vou ajudar elas a verem a beleza no meio da genealogia. Porque no meio de uma genealogia impessoal, fria, de muitos nomes complicados, tem uma pausa para falar de Jabez. É como se o próprio Deus diz assim para o autor de crônicas, quando ele está escrevendo: vai, escreva. Fulano gerou Cicrano, Beltrano, da família do clã de fulano, da terra de Beltrano, que a filha era tal e o filho era tal. Ele: pause aí, pare, que eu tenho que falar de uma pessoa que sabia quem era. Pare aí, que eu tenho que falar de uma pessoa que o nome dele dizia que ele ia dar errado. Mas pare aí que eu vou falar de uma pessoa que aprendeu a proteger sua identidade, entendeu seu lugar na mesa, clamou ao Deus de Israel e viveu um destino diferente. Foi o mais respeitado da família, foi o mais honrado da família e teve todas as suas orações respondidas. Pare aí que eu estou falando de Jabez. Eu não sei se você está aqui hoje e quer que Deus faça essa pausa para contar a sua história. Deixa eu te dizer, nos anais da história de Deus, ele está escrevendo tua história. Talvez no meio de uma genealogia enfadonha, ele diz: para aí que agora eu vou contar a história de uma pequenininha. Para aí, que agora eu vou contar a história de uma mulher que Satanás pensou que ia matar ela. Para aí que eu vou contar a história de uma menina que com 3 anos ficou sem pai. De uma menina que cresceu a vida inteira sem figura paterna, cuidado, proteção de homem. Pare aí que eu vou contar a história dela. De uma menina que todo mundo achava que era pequenininha demais, que não ia crescer. Fizeram de tudo para ela crescer. Colocaram no basquete, na ginástica olímpica. Tudo parecia que ser grande era muito bom, mas ela ficou pequena. Para aí que eu vou contar a história de uma menina que casou e ficou 9 meses grávida. E no dia que foi nascer, o médico falou as piores atrocidades sobre a filha. Pare aí que eu vou contar a história de uma menina que ficou 3 meses numa UTI de um hospital, que ouviu os piores diagnósticos de um médico. Pare aí que eu vou contar a história de uma menina que enterrou a filha. Pare! Eu vou contar a história de alguém que foi pro funeral. Pare aí que eu vou contar a história de alguém que teve que reconhecer o corpo. Pare aí que eu vou contar a história de alguém que foi muito injustiçada, machucada, acusada.
e não amada. Mas deixa eu dizer, para aí, que eu vou contar a história de uma menina que eu mudei a sorte dela, a história dela, o destino dela. Porque eu sou o Deus que posso mudar destinos. Para aí que eu vou contar. Para aí que eu vou contar a história. Que essa menina, depois de tudo isso, teve mais 3. E vieram concentrada. Vieram bonito, inteligente, cheia do Espírito Santo. Bem treinadas. Para aí que eu vou contar a história dessa pequenininha que achou que o diabo ia matar. Rapaz, para aí que eu vou contar a história, que ela é uma queridinha de Jesus. Para aí que agora eu vou contar a história dela, que sofreu bem muito. Mas assim, agora é muito favor de Deus. Onde ela chega tem alguém para amar, para servir, para cuidar. Hoje mesmo fui bem paparicada. Fizeram meu cabelo, fizeram minha maquiagem. Eu gosto de vir para Recife, porque aqui o negócio é assim. A gente bota um cabeleireiro para restaurar nossa dignidade. Verdade ou não? Para aí, que eu vou contar a história. Que ela vai escrever. Aí vai tocar na vida de uma pessoa lá do outro lado da Patagônia. Lá na Argentina, lá no Japão. Porque eu sou capaz de escrever histórias. Não é porque ela tinha potencial para isso. Foi porque eu fiz dela isso. Qual era o potencial que Jabez tinha? Que já nasceu no meio da dor. Se você fosse olhar para mim e para você, a gente poderia pensar o quê? Rapaz, não ia dar boa coisa não. Porque eu também não sou lá boa coisa não. Quando eu quero ser boa, eu sou boa. Mas também quando eu quero implicar, corra. Verdade ou não? Ou tu é toda boazinha? Vai me dizer que tu não diz. Só sou eu nessa casa. Para aí que eu quero contar a sua história. O Senhor está aqui hoje dizendo, para aí que eu vou contar a sua história. Eu te enxerguei na tormenta, na tempestade, no sofrimento. Eu sou o Deus que te enxerguei na dor. Eu sou o Deus que ouviu cada oração que você fez. Eu sou o Deus que recolheu cada lágrima que você derramou. Sou eu. Eu sou o Deus de Jabez. Eu sou o Deus de Talita. Eu sou o Deus de Maria. Eu sou o Deus de Carol. Eu sou o Deus de Fátima. Eu sou o Deus de Janaína. Sou eu o Deus. Sou eu o Deus. Oh, se você tem esse Deus, levante no seu lugar e diga isso. Me tormenta, me livrou. Quem foi que te enxergou? Transformou minha tristeza. Celebra isso aí. Me mudou minha vida. Diga, ele mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Bora, mulheres! O meu pai não me rejeita. Cadê as filhas? Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Você pode se lembrar? Transformou minha tristeza. Todas as vezes que ele enxugou as suas lágrimas, você pode dizer, ele mudou. Me vestiu Roupas novas. Oh, pôs azeite quem teve a história restaurada, quem está sendo transformada, peça isso pra ele, diga, leva-me. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Diga isso. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Diga de novo. Leva-me ao lugar. Nos leva, Senhor, pra mesa Onde só da
muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.